Quero convidar você aqui do templo e você de casa para que abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19, versos de 1 a 10. Quero ler uma história muito conhecida, uma história popular até, e desta história compreender algumas verdades de Deus que certamente vão aquecer o seu coração nesta noite. Estamos numa série de mensagens com o título Os que têm saúde não precisam de médico. Eu vim para os pecadores, Jesus diz. O pré-requisito que você precisa para vir a Jesus é admitir, reconhecer que é pecador. A presença de Jesus, a igreja de Jesus é o lugar para aqueles que reconhecem a sua imperfeição, reconhecem a sua impureza, reconhecem os seus pecados, reconhecem a doença da sua alma. Essas pessoas, elas precisam vir a Jesus porque exatamente por elas Jesus morreu. Os que têm saúde não precisam de médicos, sim os doentes. Jesus veio para os pecadores. Lucas 19, de 1 a 10 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Hoje houve salvação nesta casa. Você pode repetir comigo? Hoje houve salvação nesta casa. Mais uma vez, hoje houve salvação nesta casa. Pai, que esta seja uma realidade nas casas que estão conectadas conosco, nas casas aqui representadas nesta noite. Oh Deus, em toda casa onde houver alguém que não te conheça, que ainda não te recebeu, que ainda não foi transformado completamente pelo Senhor, que ainda não nasceu de novo, que esta seja a realidade, que haja salvação nesta casa, nesta noite, que haja salvação do Senhor nesta casa, nesta noite, que haja transformação do Senhor nesta casa, nesta noite, em nome de Jesus. Assim oramos, cremos que o Senhor fará isso e fará ainda muito mais, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Louvado seja o Senhor. Texto muito conhecido, como já disse, um texto até popular. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um funcionário do Império Romano. Ele estava ali a serviço de um governo estrangeiro, e ali na sua pátria, na sua nação, no seu povo, no seu sangue, ele cobrava impostos, e ele era conhecido como traidor da sua pátria, porque ele, em nome de Roma, ele extorquia
extorquia os seus, ou seja, ele tirava além dos impostos e tirava de maneira violenta, usando a força, usando ameaças, usando usando o seu poder para tirar além daquilo que precisava ser tirado, e era conhecido Zaqueu como um traidor. A Bíblia não diz, mas eu imagino que por onde Zaqueu passava, as pessoas gritavam: ladrão, traidor. Zaqueu era um homem cheio de rótulos, cheio de estigmas, colocado pelas pessoas, mas talvez colocado pela sua própria consciência. Ele sabia que ele extorquia, ele sabia que ele traía e pisava no seu sangue, na sua raça, no seu povo, em nome de um país estrangeiro. Sim, ele era corrupto. Zaqueu era um homem corrupto, ele tinha corrupção dentro dele, ele tinha corrupção na alma, na mente, na consciência, e ele não era apenas corrupto, ele era corrupto, mas também era corruptor. A palavra latina para corrupto é corruptus, que significa estragado, podre. Zaqueu estava podre na sua consciência, Zaqueu estava podre no seu caráter, estava estragado, mas ele não estava estragado sozinho. Ele, além de estar estragado, ele estragava outros, ele apodrecia outros. Ele, que era o chefe dos coletores de impostos, certamente ele levava os outros a serem corruptos também, a extorquirem também, como ele fazia, para trazer riquezas para si. A Bíblia diz aqui no início do texto que Zaqueu era um homem rico, um homem muito rico, mas ele não era rico. A riqueza de Zaqueu não vinha do seu trabalho, não vinha da sua honestidade. Ele era, além de corrupto, além de extorquir, ele era também um homem desonesto. Ele havia acumulado muitas riquezas, mas de maneira incorreta, de maneira desonesta. Era essa situação de Zaqueu, e ele, ao passar pelas ruas, era rotulado por todas as pessoas, e ele assumia certamente aquele estigma, aquela marca, aqueles rótulos todos, e ele sofria com isso. Ali havia uma alma angustiada. Dentro da consciência de Zaqueu havia uma pequena parte que ainda não estava tomada pela corrupção, ainda não estava cauterizada pela desonestidade. O desejo dele de buscar a Jesus, de se encontrar com Jesus, demonstra isso, demonstra uma alma angustiada com tudo aquilo. Fala de uma pessoa que havia tomado um caminho na vida, e nesse caminho havia ido longe demais e não sabia como retornar, não sabia como voltar atrás. Lá dentro da sua consciência havia algo que dizia que sim, ele estava errado em muitas coisas, mas pelos rótulos que ele recebia, ele simplesmente não conseguia tomar o caminho de retorno para uma vida decente, para uma vida agradável a Deus, para uma vida reta, para uma vida honesta. Esse desejo de Zaqueu de ver Jesus, de se encontrar com Jesus, me fala disso, me fala de uma alma angustiada, me fala de uma alma que lá dentro havia algo que ainda não estava completamente cauterizado. Esse era Zaqueu, um homem que não conseguia retomar o caminho, voltar no caminho. Ele estava rotulado, estava estigmatizado. Esse era Zaqueu. Mas ali a Bíblia diz que ele queria tanto ver Jesus. Ele desejava ver Jesus. Uma partezinha da sua consciência dizia: Jesus vai entrar na minha vida, vai resolver o meu problema, Jesus vai me apontar o caminho de volta. Eu estou tão metido com corrupção, com isso e com aquilo, que eu creio que nesse encontro algo vai acontecer. Eu sei que humanamente não tem nada que possa ser feito para eu melhorar o meu caráter corrupto, a minha desonestidade. Eu sei que o poder do Império Romano não pode me ajudar, os meus colegas funcionários não podem me ajudar, as influências que eu tenho não podem me ajudar, mas eu creio que nesse encontro com Jesus algo vai acontecer. Ele tinha sede desse encontro com Jesus, e a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, e por isso, diante da multidão, Jesus ia passando, e ele não conseguiria ver Jesus. O que ele fez? Ele subiu numa árvore, numa figueira brava, para ver Jesus.
E que maravilhoso foi quando Jesus passava por ali, embaixo daquela árvore. Jesus não conhecia Zaqueu, nunca tinha sido apresentado a Zaqueu, nem Zaqueu apresentado a Jesus, mas Jesus chegou debaixo daquela árvore e chamou Zaqueu pelo seu nome. Porque Jesus é Deus, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor Jesus olhou para Zaqueu e ele sabia o nome de Zaqueu, mas ele sabia mais do que o nome de Zaqueu. Ele conhecia a história de Zaqueu, ele conhecia as dores de Zaqueu, ele conhecia as mazelas de Zaqueu, ele conhecia o sofrimento de Zaqueu, ele conhecia a alma corrupta de Zaqueu, ele conhecia a desonestidade de Zaqueu. Mas além de tudo isso, Jesus via tudo isso, mas Jesus via, diferentemente de todos os outros moradores daquela cidade, Jesus via além. Jesus via que ali estava um coração angustiado, que estava um coração triste, um coração necessitado. Da mesma maneira que Jesus chamou Zaqueu pelo nome, da mesma maneira que Jesus conhecia o nome, a história, os traumas, os momentos de desprezo, os momentos difíceis da vida de Zaqueu, hoje também, pela presença do Espírito Santo de Deus, Jesus está aqui e Ele chama você pelo seu nome. Sabe por quê? Porque Ele sabe o seu nome, Ele conhece a sua história, sabe onde dói, sabe as coisas erradas que você faz, e Ele olha para você e vê tudo isso, mas além disso, Ele vê algo mais. Eu imagino que naquele encontro de Jesus com Zaqueu, Zaqueu está ali esperando Jesus e dizendo assim lá na sua consciência: aí vai se aproximar mais um que vai me condenar, ele vai me chamar de ladrão, ele vai me chamar de corrupto, ele vai me chamar de desonesto. Mas Jesus, sim, via tudo isso, mas Jesus via algo mais. Jesus via uma alma preciosa, Jesus via uma vida preciosa, e naquele olhar de temor de Zaqueu, imagino eu, esperando uma condenação de Jesus, mas Jesus naquele olhar terno, penetrante na alma de Zaqueu, dizendo: Zaqueu, você é precioso para mim. Zaqueu, eu vejo a sua corrupção, sim, eu vejo a sua desonestidade, sim, eu vejo que você extorquiu muita gente, sim, mas Zaqueu, você é precioso para mim, a sua vida é preciosa para mim. Se você tem uma história semelhante à de Zaqueu, se você cometeu coisas erradas na vida, se você foi ou está sendo desonesto, se você extorquiu alguém, se você fez algo de errado, se você está recebendo rótulos da sua família, da sociedade, Jesus está olhando para você, está chamando você pelo nome. Ele conhece todos os seus erros e todos os seus pecados, mas além disso, Jesus vê algo mais. Ele vê a sua vida preciosa para Ele. Se eu tivesse que dar um título para esse sermão, um outro título, eu diria como mudar a vida de alguém em 3 minutos. Aquele olhar penetrante de Jesus na alma de Zaqueu fez com que Zaqueu se entregasse completamente a Ele e abrisse o seu coração para todas as transformações que Jesus precisava fazer. Jesus deu atenção para Zaqueu. Jesus valorizou a alma, a vida preciosa de Zaqueu, muito além da sua corrupção e dos seus pecados. A igreja de Jesus Cristo precisa aprender com o seu mestre. Nós precisamos olhar para as pessoas além dos seus pecados. Nós precisamos olhar para as pessoas além dos seus erros, além das suas mazelas, além da sua corrupção, além da sua desonestidade. Por trás de um homem, de uma mulher desonesta, corrupto, existe uma vida preciosa para Deus. E a igreja de Jesus precisa ter esse olhar. Jesus olhava para Zaqueu, estava vendo exatamente, com muita clareza, com muita transparência, tudo que Zaqueu era naquele momento. Ele era um ladrão, corrupto, ele era um desonesto, mas Jesus não estava vendo apenas o que Zaqueu era naquele momento. Jesus estava vendo aquilo em que Zaqueu ia se tornar nas mãos dele, nas mãos de Jesus. Da mesma forma que Jesus olha para você hoje, Ele olha quem você é, Ele sabe o que você faz, Ele sabe quem você é hoje, mas Ele olha além. Ele olha quem você é, mas Ele olha também e vê
quem você pode ser se nas mãos dele você se entregar nessa noite. Se você o convidar para ser o seu Senhor, se você abrir o seu coração para Jesus entrar, se você abrir sua casa para Jesus entrar e habitar. Jesus olha a sua casa do jeito que está, Jesus olha o seu casamento do jeito que está, mas ele olha a sua casa naquilo em que ela vai se tornar com a presença dele, com a bênção dele, com a transformação que ele vai produzir. Hoje houve salvação nessa casa. Zaqueu me representa, sabia disso? Você sabia que eu sou corrupto? Você sabia que você é corrupto? Você sabia que a corrupção é algo natural do ser humano? Você sabia que dentro de nós existe uma natureza pecaminosa? A única coisa que consegue frear a corrupção da alma humana é a graça do Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos corruptos, todos nós somos pecadores, todos nós somos desonestos na nossa natureza primitiva e carnal. E nós precisamos da graça do Senhor Jesus, precisamos desse olhar penetrante de Jesus para nós, esse olhar que olha além da nossa corrupção, esse olhar que vê em nós a vida preciosa que temos para Ele. Precisamos desse olhar. Zaqueu me representa, Zaqueu te representa. Somos todos pecadores, carentes desse olhar de Jesus, que vê aquilo que somos, mas vê também aquilo em que podemos nos tornar com a sua presença, com a sua bênção aqui nas nossas vidas. Hoje houve salvação nesta casa, diz o Senhor Jesus Cristo. Zaqueu desceu depressa, ele aproveitou aquela oportunidade, ele entendia que Jesus na sua vida era a única esperança de mudança que ele tinha. Ele era condenado pela sociedade, pelas pessoas, talvez pela família, até pelos seus funcionários. Ele não tinha nenhuma saída e ele quebrou todas as barreiras. Ele era pequeno, a multidão o atrapalhava e ele venceu essa barreira. Ele subiu na árvore, ele procurou meios de se encontrar com Jesus. Talvez você esteja sendo representado por Zaqueu nessa história. Talvez a sua alma esteja angustiada por erros do passado. Talvez você esteja sofrendo por corrupção que você já cometeu, talvez ainda comete. Mas Jesus olha para você, e você pode, assim como Zaqueu, vencer todas as barreiras e permitir que Jesus encontre você, permitir ser encontrado pelo Senhor Jesus. Zaqueu foi chamado por Jesus, ele foi chamado por Jesus e imediatamente: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desce rapidamente, e ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Zaqueu recebeu o olhar penetrante de Jesus, o olhar que valoriza a vida humana, e imediatamente ele o recebeu. Nesta noite também você está recebendo o olhar penetrante de Jesus, o olhar que sabe quem você é, que sabe a sua história, mas sabe o valor que você tem. Qual é a postura que você vai assumir nesta noite? A mesma de Zaqueu? Você vai receber Jesus na sua vida? Você vai passar pela mesma transformação que Zaqueu passou, recebendo o Senhor Jesus? Sim, Zaqueu me representa. Ele representa todos nós, ele representa toda a humanidade corrupta, pecadora, carente do amor, da graça, da misericórdia, do olhar penetrante, do olhar de atenção de Jesus sobre nós. Sempre que há um coração sedento, sempre que há um coração angustiado, sempre que há um coração que queira mudanças e transformações, todos esses corações recebem o olhar de Jesus, recebe o olhar que valoriza, o olhar que diz: você é precioso, você não é a corrupção que você pratica, você não é a sua desonestidade, você é mais do que isso, você é mais do que isso. Jesus está olhando para você e declarando o valor que você tem nessa noite. Jesus está fazendo isso. Zaqueu de imediato desceu com alegria, recebeu a Jesus. Qual a postura você vai tomar diante do Senhor Jesus hoje? Ele está olhando para você, ele está chamando você pelo nome, ele está dizendo: eu conheço a sua história,
Eu conheço os seus pecados, eu conheço as suas corrupções, mas eu quero olhar para algo mais importante do que tudo isso. Eu quero olhar para a sua vida preciosa. A sua vida tem valor para mim. Eu quero transformar você, eu quero transformar você em outra coisa muito mais valorosa do que você é. E foi exatamente o que aconteceu com Zaqueu. Mas enquanto Jesus fazia isso, enquanto Jesus fazia isso, verso 7, o povo viu viu isso e começou a se queixar, a murmurar, dizendo: nossa, Jesus se hospedou na casa de um pecador. Jesus se hospedou na casa de um pecador. E aqui o verso 10, Jesus replica isso, rebate isso, dizendo: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Se você está perdido na vida, Jesus veio te buscar. Se você está perdido na sua caminhada, tomou um caminho errado na vida, entrou em coisas difíceis, em coisas reprovadas por Deus, pela família, pela sociedade, foi para você que Jesus veio. Talvez você esteja rotulado de tal maneira por todas as pessoas, assim como Zaqueu estava rotulado, e não encontra, não sabe qual é o caminho de volta. Jesus, Ele quer ajudar você a retornar nessa noite. Ele quer ajudar você a retornar. Foi para você que Ele veio, e a transformação aconteceu na vida de Zaqueu. Mas Zaqueu, verso 8, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aqui está a comprovação da transformação que aconteceu na vida, na mente, no caráter, nos sentimentos, no comportamento de Zaqueu. Jesus entrou naquela casa, aquela casa foi transformada pelo poder do Senhor Jesus. Eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. O próprio Jesus diz assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Eu tenho plena convicção de que Jesus está aqui. Ele está aqui. O mesmo Jesus que olhou para Zaqueu com aquele olhar penetrante, que ia além da desonestidade, da corrupção, e via uma alma preciosa. Esse Jesus está aqui olhando para você, dizendo: você tem valor, você é mais do que a corrupção que você pratica, você é mais que a honestidade, desonestidade que você pratica. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele te chama pelo nome, e Ele diz: se você abrir o seu coração, Ele diz: se você abrir o seu coração, se você aceitar o convite de Jesus, Ele diz: hoje haverá salvação nesta casa, hoje haverá salvação na sua casa, hoje haverá salvação em sua casa. Jesus pode transformar tudo que você está vivendo nessa noite. Ele está aqui. Você pode dizer comigo? Ele está aqui. Diga para a pessoa que está ao seu lado, aí em casa: Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. E Ele olha para você agora, e Ele chama você pelo nome agora. Ele diz: eu quero entrar no seu coração, eu quero entrar na sua casa, eu quero levar transformação, eu quero levar paz, eu quero levar salvação para você. Não importa como você esteja vivendo, não importa os rótulos que a sociedade colocou em você, não importa se você tomou um caminho que você acha que não tem mais volta. Eu sou o caminho de volta para você. Ele está aqui, Ele está aqui. Não importa se no seu peito já não pulsa vida, não importa se você está completamente perdido, não importa se você está distante da verdade, Ele está aqui, e Ele diz para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer entrar na sua casa nessa noite. Vai haver salvação na sua casa. A salvação na sua casa está entrando, se você abrir o seu coração para Jesus Cristo nesta hora. Abaixa um instante a sua cabeça, fecha os seus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, sabemos que neste momento estamos travando uma batalha espiritual tremenda. Em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir a atuação especial do Teu Santo Espírito nesta hora. Existem pessoas aqui no templo, pessoas que me vêm de casa, que são representadas por Zaqueu nessa história. Pessoas, meu Deus, que tomaram o caminho do mal, o caminho da corrupção, da desonestidade. E essas pessoas estão angustiadas ao extremo.
sendo rotulada pela sociedade, pela família. E Satanás quer que essas pessoas não encontrem o caminho de volta. Mas em nome de Jesus, Satanás, você está repreendido na vida dessas pessoas. Jesus se apresenta nesta hora como o caminho de volta. Em nome de Jesus. Pai querido, eu estou orando agora com pessoas que se distanciaram da verdade, estão vivendo uma vida de falsidade, pessoas em cujos peitos já não pulsa vida, não tem mais brilho no olhar. Eu estou orando agora, meu Deus, como alguém que está pensando em tirar a própria vida, porque está perdida, não consegue encontrar o caminho de volta. Que o teu Santo Espírito nesta noite possa revelar a esta pessoa o Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus se apresenta na vida dessa pessoa, meu Pai, eu creio nisso como um caminho de retorno. Oh Pai querido, que esse olhar penetrante do Senhor para Zaqueu seja também o olhar penetrante para esse meu amigo, para esse meu irmão que ouve esta mensagem nesta noite, que ele possa entender que o poder do Senhor Jesus pode transformar qualquer situação, que o poder do Senhor Jesus pode transformar a situação que ele vive hoje, que o Senhor possa plantar no coração desse meu amigo fé, de maneira que ele possa se entregar agora ao Senhor, que ele possa convidar Jesus para entrar no seu coração e na sua casa, que ele possa se sentir valorizado pelo Senhor, que ele possa entender que Jesus o ama tanto que morreu na cruz por ele, e que Jesus, somente Jesus, pode transformar essa situação que ele vive agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, repreenda toda a ação do inimigo sobre essas vidas, em nome de Jesus. E que teu Espírito apresente Jesus Cristo como o caminho de volta, como verdade que vai pulsar, como vida. Obrigado, meu Deus, porque quando um coração se abre para o Senhor, existe a implantação da vida do Senhor nesta alma empobrecida. E essa pessoa começa a viver pelo teu poder. Ela começa a viver pela tua graça. Transforme vidas, Pai. Transforme situações, Pai. Há salvação nessa casa nesta noite. Há salvação nesta casa nesta noite. Há salvação nesta casa nesta noite pela presença, doce presença, poderosa presença do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu quero consagrar todas essas pessoas que estão sendo chamadas pelo Senhor agora, chamadas pelo nome, porque o Senhor conhece o nome e a história de cada uma, e o Senhor perdoa todos os seus pecados mediante o arrependimento, e o Senhor escreve, começa a escrever uma nova história, meu Pai. O Senhor começa a dar vida em abundância. O Senhor começa a dar tempos de refrigério pela tua presença, que está agora entrando nessa casa, está entrando nesta vida, está entrando nesse coração. Pai, eu quero consagrar todos eles ao Senhor. Ó Deus, todos eles ao Senhor, em nome de Jesus. Receba-os como filhos amados e queridos, em nome de Jesus. Que eles possam se sentir, Pai, como crianças pequenas, seguras, protegidas nos braços do Pai. Em nome do Senhor Jesus, receba-os como filhos amados e queridos do Senhor. Assim eu oro, Pai, agradecido, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém.